O que é filosofia? Filosofia é uma tentativa de repensar coisas dadas como conhecidas, dadas como óbvias, e conferir se realmente há alguma coisa que se sustenta ali. Se há, por exemplo, um conhecimento mais do que uma mera opinião. Essa é a definição de filosofia, talvez, dada por Platão, né? Ou recebida por Platão de Sócrates, né? E que vai fazer sucesso na tradição filosófica ocidental a partir da recepção pela Igreja Católica, né? Basicamente, é fundamental entender que o que nós temos da filosofia da antiguidade é principalmente a filtragem feita durante a Idade Média daquela diversidade de textos, de abordagens, de forma de pensar, e que foram reconhecidas pela Igreja, que era a instituição que sobrou do Império Romano e que tinha, digamos assim, recursos e especialistas capazes de ler e escrever, e no caso de, nem vou dizer aqui fazer reflexões sobre o que estava escrito, mas de simplesmente passar limpo, né? Isso basicamente se tornou um monopólio da Igreja Católica, e isso vai ter um grande impacto nas obras que vão chegar até nós. Talvez já se tenha ouvido falar de filósofos pré-socráticos. Bom, duas coisas. Os filósofos pré-socráticos, alguns foram contemporâneos a Sócrates. Então, o que os caracteriza não é serem todos posteriores a Sócrates. Alguns foram até não apenas contemporâneos, mas foram posteriores. Os pré-socráticos são os filósofos que pensaram de uma maneira que não se encaixa bem nessa lógica do Sócrates e da filosofia platônica e relacionada à filosofia de Platão, entre elas a filosofia de Aristóteles, que tem grandes rupturas em relação a ela, mas de certa maneira tem essa ideia do antes e depois de Sócrates. Vocês pensaram outra coisa, né? Então, antes e depois de Sócrates não é bem cronológico, é uma forma de fazer filosofia. Então, qual é essa forma de fazer filosofia? Ela é calcada na noção de que existe ou deveria existir o conhecimento, né? E nós temos que distinguir este conhecimento daquilo que é mera opinião, mera especulação, mera forma de pensar deste ou daquele autor, né? Isso está muito relacionado, de certa maneira, com um tipo de filósofo pré-socrático que se detinha sobre questões políticas, sociais, de costumes ou éticas, né? Quando os pré-socráticos discutiam coisas como qual é a natureza da racionalidade, do que são feitas as coisas, né? Eles não tiveram assim grandes problemas. Então vou fazer aqui uma piada malvada. Quando os filósofos tentaram ser filósofos da natureza, não houve grande problema. Da natureza química, física, biológica, não houve grande problema. Quando eles se voltaram para a natureza humana, para a vida em sociedade, aí complicou. É um pouco como quando a gente começa a fazer sociologia ou história ou psicologia, em que o grau de replicabilidade, o grau de consenso é muito difícil, e eles meio que desistiram. Em relação a esta caricatura de um certo tipo de pré-socrático, os sofistas, né, que vai então se insurgir aquilo que marcou a ideia do que é filosofia. Filosofia é o amor à sabedoria, né? Então, filosofia só sei que nada sei, mas sabendo isso eu sei mais do que vocês que pensam que sabem e têm apenas opiniões, né? Filosofia é um pouco isso. Na antiguidade, então, tem essa marca,
na figura histórica e grandemente romanceada do Sócrates através do seu grande evangelista que foi Platão. Bom, feita essa noção geral de filosofia, qual é a filosofia que chegou até nós? É a filosofia de Platão e os comentários a ela. Então vamos ter o seguinte grande comentário, vai ser Aristóteles divergindo do seu mestre, depois que o mestre se retirou, digamos assim. Vamos ter na filosofia medieval a redescoberta desses autores, e então Platão é muito útil aqui para rechear a filosofia e a doutrina cristãs. Então a religião cristã é uma religião extremamente, como é que se diz, helenística, da cultura helenística que se seguiu ali ao domínio romano. Então a filosofia medieval vai se centrar na questão do intelecto e do ser perfeitos de Deus. A filosofia moderna vai envolver então um redescobrimento de que o intelecto humano, apesar de ser imperfeito, consegue feitos impressionantes, no caso da época as grandes navegações, por exemplo. Dessa ideia então vai surgir a ideia de que, olha, como a ciência é possível. Então vamos ter as duas grandes teorias, a teoria racionalista. Então são conceitos que estão dentro de nós, que Deus nos colocou, a ideia das ideias inatas, ou a reação a essa primeira proposta, que é em certa medida uma readaptação do platonismo, do Platão, no contexto moderno. Então em reação a isso, que a gente chama de racionalismo, vamos ter o empirismo, vai dizer, não, isso aí é loucura, não existe nada colocado na nossa cabeça previamente. A mente humana é uma tábula rasa, uma folha em branco, literalmente uma tábua raspada, uma tábua suja de cera que eu usava para riscar a cera e escrever e depois apagar. Então é uma tábua raspada, sem conteúdo, sem nada escrito, não tem ideias inatas, é uma folha em branco, né? Tudo que está inscrito na nossa mente tem que vir através dos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do tato, da gustação. E o grande campeão da filosofia moderna, que vai ser o Kant, né? E o Kant vai então tentar fazer uma combinação que faça sentido dessas duas perspectivas. E aí na sequência nós vamos ter desdobramentos disso, digamos assim, mesmo discordando de Kant, ele vai marcar a história da filosofia, e vamos ter então, quando chegamos às portas do século passado, do século XX, nós vamos ter então a virada linguística, né? Não quer dizer que a filosofia mudou de um momento para o outro assim tão grandemente, mas a maneira dos filósofos entenderem o que eles estavam fazendo mudou dessas maneiras. Então aqui, fazendo um resumo, a filosofia surge como distinguir a opinião do conhecimento, vai ter um foco sobre o intelecto perfeito e o ser perfeito de Deus. Vai se transmutar, vai se focar na questão do intelecto imperfeito humano, como é que a gente consegue fazer ciência, como é que nós conseguimos dizer coisas com sentido, que permitam predizer a natureza, desenvolver uma técnica. E no século XX vai se focar sobre a linguagem. Ela é neutra nesse processo todo. Aqui eu estou fazendo uma enorme simplificação, mas a ideia geral é de que a antiguidade então se foca sobre questões um tanto abstratas, não personalizadas. É como se o conhecimento fosse uma coisa que anda por aí, né? Durante o período medieval, o foco vai se personalizar na pessoa perfeita ou idealizada de Deus, então o ser e o intelecto perfeitos de Deus. No período moderno vai ser sobre o intelecto imperfeito, mas que resolve grandes problemas humanos. E no período então não moderno, mas contemporâneo, século XX, né, nós vamos ter a ideia de a linguagem como um meio essencial, mas que interfere
no conhecimento. É uma dinâmica entre linguagem e o que é possível conhecer, dizer com sentido. Menor ou máximo divisor comum, nós vamos ter então essa ideia de que a filosofia tem a ver com um exame ou reexame do que é o conhecimento. Aí, conhecimento de Deus, conhecimento do ser humano, conhecimento em abstrato, conhecimento de cada um, conhecimento mediado pela linguagem, essas questões vão perpassar toda a história da filosofia, e vou fazer aqui um paradoxo. Tudo isso começa com uma ênfase pelos primeiros pré-socráticos em uma tentativa de explicar até mesmo fenômenos da natureza, não tanto com base em uma explicação mitológica, porque o Deus tal. Quando eu era criança se dizia assim, tá chovendo, tá trovejando, é porque São Pedro está arrastando os móveis, né, e está lavando a casa. Então a chuva e os trovões tinham essa explicação mitológica. A filosofia, ela surge como uma tentativa de uma explicação racional, ou até mesmo científica no sentido amplo, né? Então, filosofia é essa ideia de tentar dar uma explicação racional, que tenha pelo menos uma certa cara de racionalidade, em oposição a uma explicação fantástica. Claro que no século XX, até sei lá, com Lévi-Strauss, né, a gente vai ter a ideia de que, olha, a explicação mitológica ela é por si só já racional. Tem uma racionalidade envolvida, mas aqui quando eu estou distinguindo mito de razão, eu estou tentando apontar para essa diferença de, sem utilizar mágica, sem utilizar um mito, até utilizando um mito de forma alegórica, não é pelo mito em si, é por uma ideia de ordenação, por uma imagem que ela me traz. Então a gente vai encontrar muito mito na boca, em tese, de Sócrates, segundo a redação dos livros de Platão. Então vai contar mito à torto e direito, né? O famoso mito da caverna, que é tipo uma Matrix, né? É um mito, né? Mas não é para tu acreditar que realmente havia pessoas numa caverna presas, só podiam ver as sombras dos objetos que eram colocados à frente de uma fogueira. Não, é para a gente ver uma metáfora de uma situação que nos dá elementos para refletir sobre a nossa situação. Então, esse esforço até pode utilizar mitos, mas expressamente pede para olhar para além do mito, para além do exemplo do mito, para pensar a situação que ele tenta evocar. E isso então é o surgimento da filosofia lá com os pré-socráticos. Mas a filosofia que nós conhecemos é essa filtragem feita pelos cristãos a partir do material que sobrou dos gregos. Esse material, parte dele se perdeu justamente porque isso aqui vamos deixar para copiar depois, ficou para dia de São Nunca, né? E aí o que foi copiado e recopiado foram obras principalmente de Platão, alguma coisa também de Aristóteles, mas aí até teve que voltar por outros caminhos, e alguns outros autores, os chamados autores pré-socráticos. Sabem como é que nós conhecemos os autores pré-socráticos? Pelos tais de fragmentos. E o que são os fragmentos? Não são pedaços de papel que sobrou lá, tipo os manuscritos do Mar Morto, né? Não. Os fragmentos dos pré-socráticos são citações deles em obras de outros filósofos que foram copiados e recopiados. Então, através de citações dos pré-socráticos é que nós temos acesso a eles. Não é uma questão de que eles eram mais antigos, é uma forma de fazer filosofia que não encaixou tanto nos interesses ou no foco da Igreja Católica no período medieval. Hoje em dia, talvez a gente conseguisse guardar tudo, né? Mas naquele momento os recursos eram muito escassos. A Igreja já fez muito preservando alguns textos que então vão ser principalmente aqueles que interessavam a eles, né? Então, filosofia no Ocidente é essa história que eu acabei de contar. Toreador,
toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend.